Então, aqui nós temos os quadriláteros. Quadriláteros é a figura que tem 4 lados. Cuidado, quadrado, retângulo, trapézio, paralelogramo, são tipos de quadrilátero. Esse aqui, por exemplo, é um quadrilátero que não tem um nome específico, ele é só quadrilátero. Ele só tem 4 lados. Né? Eu tenho o lado AB, o lado BD, o lado CD e o lado AC. Esses aqui são os lados. Certo? Eu tenho 4 ângulos, né? O A, o B, o C e o D. Esses aqui são os ângulos internos. Certo? E no triângulo, o quadrilátero tem uma coisa que o triângulo não tem, que é a diagonal. A diagonal é uma linha que passa de um ponto ao outro da figura, mas sem por dentro. Ela não passa como lado, né, pela lateral. O quadrilátero, ele tem 2 diagonais. Nesse caso aqui, é a AB e a BC. Aqui são as diagonais. Todo quadrilátero tem 2 diagonais. O triângulo não tem nenhuma, né? Porque o triângulo não tem como passar de um lado ao outro dos vértices sem passar por dentro. Tipo, professor, os diagonais é os que estão passando por dentro. É o C e o B, ou A, o D, Exato. Passou dentro da figura, de uma ponta a outra, é diagonal. Os lados... Então, os lados AB, aí BD, C... Aí não é diagonal. É lado, né? É lado. Isso. Entendeu? Isso, exatamente. Tomar cuidado, porque quando você vai falar numa questão de matemática, ele fala os pontos, certo? Então, por exemplo, se ele falar AB, você olha para o desenho e diz, é um lado. Tá aqui, o AB. Se ele falar AD, aí você diz, não é lado. O lado é o AB e o AC. O AD passa no meio. Então, é uma diagonal, certo? Diagonal tem que ir de uma ponta a outra, certo? Não pode parar aqui no meio, não. Aqui no meio, quando ela corta de um lado e vem parando na metade do lado, a gente chama de seviana, né? Lá no triângulo. Não tem nada a ver com diagonal. Diagonal é de uma ponta a outra, ok? Então, o triângulo ele tem sevianas, mas ele não tem diagonal. Por isso que o triângulo é uma figura mais forte, né? Porque não tem diagonal. As figuras que têm diagonais, elas tendem a ser mais fracas. Por quê? Porque como ela tem uma diagonal, ela pode ser amassada na direção da diagonal. Se você fizer um quadrado com madeira e apertar o quadrado, ele pode diminuir de tamanho, ele pode afrouxar na diagonal. O triângulo, como não tem diagonal, não tem como ele afrouxar. Por isso que você vê bastante triângulo sendo usado para deixar as coisas mais resistentes, né? Em cadeiras, em estruturas de casa. Normalmente é no formato de um triângulo. Por quê? Porque o triângulo ele é mais forte por não ter diagonal. Okay? Bom, hoje nós vamos ver as propriedades dos quadriláteros. Ok? Tá aqui, ó. Primeiro quadrilátero, paralelogramo. Né? Propriedade dos paralelogramos. O que é um paralelogramo? Paralelogramo é a figura que possui lados paralelos. Né? Então, os lados opostos. Então, eu digo que o lado AB é paralelo, símbolo do paralelo é essas dois riscos DC. Então, o lado AB e o lado DC são paralelos, estão indo na mesma direção, certo? Eles mantêm a mesma distância um do outro, sempre. Já os lados AB e BC também são paralelos. Né? Então, esse é paralelo ao de baixo e esse é paralelo ao do lado direito. Né? Estão indo sempre na mesma direção. Por isso que o nome é paralelogramo, porque é tudo paralelo. Se você cortar aqui na diagonal, nessa diagonal AC, você vai ter 2 triângulos, certo? Dois triângulos. Nesses 2 triângulos, como eles são paralelos, tem uma regra que diz que os ângulos alternos internos
são iguais. É uma regra lá do 7º ano. Eu não sei se vocês viram por causa da pandemia. Mas quando você tem lados paralelos, você faz duas retas paralelas e você corta com uma linha, certo? Se esse ângulo e esse vão ter a mesma medida. Esse ângulo e esse vão ter a mesma medida. Por isso que ele desenhou aí, ó. Botou dois tracinhos para dizer que tem a mesma medida, um tracinho, para dizer que tem a mesma medida, certo? Então, se eles têm a mesma medida, e esse lado aqui é um lado comum, esse lado aqui é comum. A diagonal serve tanto para o triângulo em cima, quanto para o triângulo embaixo. Eu tenho aquela regra do triângulo, ângulo, lado, ângulo. Então, se eu tenho a regra ângulo, lado, ângulo, significa que este triângulo é congruente a esse triângulo, né? Aquela regra que nós vimos na aula passada. Se eles são congruentes, automaticamente eu sei que os lados têm a mesma medida e os ângulos também. E é isso que eu uso para criar as propriedades. Primeira propriedade. Os lados opostos de um paralelogramo são iguais. Então, esse lado e esse lado têm a mesma medida sempre no paralelogramo, certo? Esse aqui e esse aqui também tem a mesma medida. Por quê? Porque se eu passar aqui uma linha, o triângulo de cima e o triângulo de baixo vão ter a mesma medida. Se eles vão ter a mesma medida, os lados vão ser iguais, certo? Então, é uma propriedade bem óbvia, é bem fácil de entender. Tem professor que explica isso já para as crianças no Fundamental 1, lá no 5º, 4º ano, né? Porque é uma coisa bem fácil das crianças entenderem. E os ângulos também são iguais, né? Porque se Mas no caso que explica para elas é tipo aquele negócio de tipo, uma figura na malha quadriculada e tipo divide no meio, né? Lá é para as crianças. Professor, por isso eu tava achando estranho, que eu já tinha visto essa matéria. Só que não era desse jeito. Isso, é porque ele tipo ensina na malha quadriculada. É mais fácil, porque a criança vai desenhar, vai ver, né? Aqui é um pouco mais abstrato, a criança precisa ser mais velha para entender. Que é o caso de vocês já estão na idade de entender uma coisa menos simples, como era o caso no ensino fundamental 1, né? Lá no 4º, 5º ano. Então, o retângulo, ele tem os lados, retângulo não, paralelogramo tem os lados opostos paralelos. O retângulo também. Por que o retângulo também? Porque o retângulo, ele é um paralelogramo, né? Se você fizer um retângulo, tá aqui o retângulo, ele tem os lados paralelos. Esse lado de cima está na mesma direção do de baixo. O lado da direita está na mesma posição da esquerda. Então, ele é um paralelogramo. Lá no fundamental... Só as pontas, quando desce, não é reto. Exato. No retângulo, as pontas é reta. No paralelogramo, não é reta. A diferença é essa, certo? Lá no Fundamental 1, lá no 4º, 5º ano, vocês estudam mais o retângulo. Vocês estudam o paralelogramo menos, certo? Mas é a mesma coisa, ok? O retângulo é um paralelogramo também, ok? E como os triângulos são iguais, os ângulos também são. Ó. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais. Então, os ângulos opostos de um paralelogramo tem a mesma medida. Mesmo motivo, né? Se os triângulos são congruentes, os ângulos também são congruentes. Então, toda vez que você for fazer um cálculo com geometria e tiver paralelogramo, você já sabe que os lados têm a mesma medida se eles forem opostos e os ângulos têm a mesma medida se eles forem opostos, certo? Agora vamos para a regra dos losangos. Aqui, losango. O losango é a figura que possui os 4 lados iguais, certo? Eu botei aqui o tracinho para representar. 4 lados iguais, tá vendo? Ah, professor, 4 lados iguais é o quadrado. Isso, o quadrado ele é um losango, né? Ele é um losango diferente. Ele é um losango que tem os lados retos, os ângulos retos, né? Esse losango verde que eu coloquei aqui, ele não tem os ângulos retos. Então, tudo que eu vou falar para o losango serve para o quadrado também, porque o quadrado é um losango. Só que é um losango reto, né? E aqui é um losango não reto. Então, eu não vou fazer aqui para o quadrado, porque o quadrado ele tem as mesmas características do losango, ok?
Então, falou em quadrado, você está falando também em losango. Bom, foi o que ele fez aqui, ó. Ele passou uma linha cortando a figura. E cortou assim. Ok? Ele fez esse quadrado. Né? Primeira coisa que você tem que saber, ó. Esse lado, essa linha aqui, ó, corta em 2 triângulos. Esses 2 triângulos aqui, primeiro e o segundo, são congruentes. Por quê? Porque eles têm os lados iguais, né? Ó, igual, 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 igual. E esse aqui, ó, é igual para os dois, porque é o mesmo lado, certo? Então, eles são congruentes. Se eles são congruentes, e o lado de cima tem 2 lados iguais, ó, 2 lados iguais, 2 lados iguais, ó, eles são isósceles. E a gente viu na aula passada que o triângulo isósceles, a linha que é a bissetriz, também é a mediana e também é a altura. Ou seja, essa linha aqui, ó, por ser um triângulo isósceles, é 90 graus e divide ao meio. Por quê? Porque é bissetriz, mediana e altura ao mesmo tempo. Então, esses ângulos aqui, ó, também são divididos ao meio. Então, o bom do losango é que eles têm 2 triângulos isósceles, um em cima e um embaixo. E aí, ele fez aqui embaixo a mesma coisa. Ele cortou aqui, ó, e mostrou que esse ângulo aqui e esse aqui são iguais. E é isso que ele está mostrando aqui, ó. O que é que ele quis mostrar? Que quando eu crio as diagonais do losango, ela divide ao meio, ó, mesmo tamanho, certo? Eu digo que as diagonais se cortam no ponto médio, bem no meiozinho, ok? E os ângulos, ó, são iguais, certo? Sempre iguais. Pelo mesmo motivo, são triângulos equivalentes, né? São triângulos congruentes, ok? Interessante que aqui no meio, ó, faz 90 graus. Por quê? Porque é um triângulo isósceles. A gente sabe que a altura, em relação à base, é 90 graus, sempre. Aí, professor, para saber, por exemplo, tem que usar o transferidor, né? Para medir o ângulo, sim, mas você não vai precisar medir o ângulo. Você vai só... O colégio deu transferidor? Vocês vão ter. Eu tenho uma caixa com transferidor lá na escola, quando a gente voltar. Quando tiver aula de geometria, eu vou levar para vocês. Transferidor, compasso, régua, tudo. Se vocês tiverem um que vocês já saibam usar, vocês podem levar, que aí vocês já sabem usar. O da escola é aquele mais simples. Né? Mas dá para usar, não é ruim não. Ele só é mais simples. Okay? Eu ensino vocês a usar tudo. Transferidor, usar o trapézio. Usar o trapézio não. Usar o compasso, certo? Os esquadros. Esse ano a gente ainda vai ter uma aula só sobre isso, sobre materiais. Ensinar vocês a usar. Ou pelo menos reconhecer. Certo? Professor, então, oi. Esse ano eles vão dar material pra gente? Vai sim, mas já eu acho que tem que dar. Tipo lápis, caneta, porque as cores estão tudo fechadas, como é que compra? Eles não vão vender correção, vão deixar de comprar comida para comprar cor para estudar. Porra, tá passando fome? Não, a escola... porque esse ano a escola está dando prioridade às cestas básicas, né? Ela está comprando cestas básicas. Acho que vocês já devem ter recebido, né? As cestas básicas. Mas Ei, professor, eu perguntei para a professora lá no dia que eu fui buscar a cesta básica passada, ela disse que os chips e os tablets já estão chegando. Ainda vai demorar um pouquinho, né? Agora não, viu? Eu não... Não, cesta básica, eu acho que... O Stênio hoje, eu me acordei de mais cedo, o Stênio ligando para mim, porque eu acho que foi bem perguntando pela cesta básica. Ou se foi porque eu tava faltando, mas eu expliquei para ele, foi por causa que eu tava com problema de internet, eu tinha umas coisas para fazer também na hora, entendeu? Da aula. Sem querer coisar, eu tenho que fazer, né? Só que eu tava com pouco tempo. Não, tranquilo. Na minha aula você pode assistir os vídeos, certo? Depois é só me mandar a tarefa que eu conto sua presença. Para mim você participou. Quem assiste os vídeos tem presença igual quem assiste ao vivo.
A diferença é que quem assiste ao vivo ganha ponto também, né? Além da presença, ganha ponto extra. Mas... Eu assisto os vídeos. Pronto, então se você assiste os vídeos, você vai ganhar as frequências normais do mês. Professor, o senhor que tem o canal no YouTube, quando a pessoa deixa o like, dá pra ver? Dá, aparece pra mim. É mesmo que tá presente, né? Não dá pra ver o nome da pessoa. O YouTube não deixa ver o nome de quem deu like. Ah, entendeu. Mas é só pedir pra comentar alguma coisa. Pode ser, né? Pode ser. Mas nem precisa, ó. Tem um aluno do 9º ano que ele tira foto do vídeo. Aí ele me manda. Ó, como assim? Ele tira foto da print. Ele faz um print do celular depois, enquanto ele tá assistindo. Aí ele me manda junto com a tarefa. Mas não precisa não. Se você mandar a tarefa, eu já sei que você assistiu. Pronto, eu te mandei uma tarefa pro senhor, não foi? Foi. Pronto. Aí eu tô fazendo umas lá do começo. Entendeu que eu tô com tempo agora? Uhum. Agora eu posso fazer. Beleza. À medida que você vai me mandando, eu vou botando suas presenças. Tá certo. Então, a primeira propriedade dos losangos é essa aqui. Né? Divide, as diagonais se cortam no meio. Né? Bem no meiozinho. E a segunda propriedade é que os ângulos, né, são os ângulos opostos, aliás, as diagonais se encontram fazendo 90 graus. Né? Essa aqui das diagonais dos ângulos serem iguais, a gente já viu, né, que é essa propriedade aqui dos paralelogramos. Né? Essa segunda aqui, já tinha visto. Agora, o paralelogramo não se encontra fazendo 90 graus. Quem se encontra fazendo 90 graus é o losango, certo? Esse aqui, ó, se eu fizer aqui a outra diagonal, não é 90 graus. Aqui não é 90 graus. Okay? Não é. Eu não sei quanto é que é, vou ter que medir. No losango, não. O losango é 90 graus. E corta no meio. Né? Próximo. Última propriedade dos trapézios. O trapézio, ele é diferente do paralelogramo. Por quê? Porque ele só tem dois lados paralelos, que é esse aqui de cima e o de baixo. Né? Esses lados aqui são chamados de não paralelos. Okay? Então, o trapézio ele só tem um par de lados paralelos. Ele não é um paralelogramo. E quando eu falo trapézio isósceles, é a mesma coisa do triângulo. Ele tem lados iguais. Quais são os lados iguais? São os lados não paralelos. Né? Então, esse lado aqui do lado esquerdo. O AD e o BC, eles são iguais, certo? Então, essa propriedade só serve para o trapézio isósceles. Tem outros tipos de trapézio. Não precisa ser igual os lados não paralelos. Mas, se for, eu consigo fazer uma regra interessante. Qual é a regra? Ele fez aqui essa linha. Ele fez uma linha paralela ao AD, certo? Então, se ela é paralela, então ela é um paralelogramo, né? Porque os dois vão ser paralelos, né? Os quatro lados vão ter 2 a 2 paralelos. Então, aqui tem a mesma medida. Ó. Se tem a mesma medida, esse triângulo aqui, ele é isósceles. Se ele é isósceles, a gente viu na aula passada, que esses ângulos aqui, eles são iguais. Então, eu sei que esses dois ângulos são iguais. Se eu fizer o cálculo aqui do outro lado, eu descubro que eu vou dar outro triângulo congruente a esse. Se eu fizer outra diagonal aqui paralela, eu vou ver que esse triângulo aqui e esse triângulo aqui são congruentes, porque eles têm os lados iguais, certo? E os ângulos iguais. Consequentemente, esse ângulo aqui também é congruente. Né? Também posso usar aquela regra dos altérrimos internos, altérrimos externos, né? Eles são lados paralelos, dá para fazer. Ou seja, assim como no triângulo isósceles, o trapézio isósceles possui os ângulos da base igual. Então, esse ângulo e esse ângulo tem a mesma medida, certo? Outra coisa também interessante, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui também tem a mesma medida. Pelo mesmo motivo, certo? Então, os ângulos adjacentes das bases são congruentes. Né?
assim como no isósceles. Só que o isósceles só tem uma base, o trapézio tem duas. Nas duas bases do trapézio, eles possuem a mesma medida, certo? Os ângulos. A segunda propriedade é essa aqui, de baixo. Eu fiz a diagonal. Diagonal aqui, duas diagonais. Aí eu criei dois triângulos. O primeiro triângulo foi o ACD. Esse aqui é o primeiro. E o segundo triângulo foi o BDC. Esse aqui é o segundo. Ó, eles têm ângulos iguais, ó. Que a gente acabou de ver que os ângulos da base são iguais. Lado com a mesma medida. Outro lado com a mesma medida. Ou seja, é a regra lado, ângulo, lado. Né? E na regra lado, ângulo, lado, né, define-se que as diagonais são iguais. Por quê? Porque esses triângulos são congruentes, então todos os lados vão ser iguais. Se todos os lados vão ser iguais, essa diagonal aqui de baixo, essa diagonal aqui, tem a mesma medida dessa aqui. Então, no triângulo isósceles, os ângulos das bases têm a mesma medida. E as diagonais também têm a mesma medida, certo? Interessante que no paralelogramo isso não acontece, certo? Essa diagonal aqui é menor que essa, ok? No losango, também, ó, essa diagonal menorzinha aqui não é do mesmo tamanho dessa diagonal na horizontal. Da vertical e da horizontal são diferentes. Essa propriedade ela só é válida no trapézio, certo? No trapézio isso acontece. Tem outra figura que também acontece isso, que é o quadrado. Né? As diagonais do quadrado também são iguais. Por quê? Porque a diagonal o quadrado ele é losango, ele é retângulo e ele é paralelogramo ao mesmo tempo. Ele é tudo. Então, se ele é tudo, ele vai ter todas as propriedades juntas. Por isso, ele também tem as diagonais com a mesma medida. Ok? Agora, o losango e o paralelogramo não tem as diagonais com a mesma medida. Perfeito? Então, essas são as propriedades do paralelogramo, do losango e do trapézio. Ok? Para casa, nós temos esse exercício aqui. Certo? É bem parecido com o da aula passada. Você vai ligar, né? Aliás, na aula passada foi de relacionar. Essa aqui é de ligar. Você tem só um minuto, três figuras. Só copiar aqui. Retângulo, losango e quadrado. Né? E você tem três regras. Ó. Tem lados congruentes e ângulos internos retos. Aqui embaixo. Suas diagonais têm a mesma medida, mas os lados não opostos não são congruentes. E o último, seus ângulos internos são todos congruentes, mas suas diagonais dividem eles ao meio. Então, tá aí. Eu tenho três regras que têm a ver com as propriedades. Né? Eu quero que vocês digam qual dessas regras é a do retângulo, qual dessas regras é do losango e qual dessas regras é do quadrado. Então, vocês vão ter que usar aí o raciocínio de vocês. Lembrando que o retângulo, ele é um paralelogramo, o losango também é um paralelogramo com todos os lados iguais, e o quadrado é tudo, é losango, retângulo e paralelogramo ao mesmo tempo. Tá? E aí vocês vão tentar adivinhar qual dessas figuras, adivinhar não, pensar e responder qual dessas figuras é a resposta de cada um dos itens A, B e C. Né? Beleza? Essa aqui é a tarefa de casa. Enquanto vocês estão copiando, vou falar um pouco sobre a nossa prova. Semana que vem, na terça-feira, eu vou colocar, vai ser colocado lá na plataforma o link da nossa prova. Se demorarem muito para colocar, vocês podem me pedir que eu divulgo para vocês. Eu boto lá no grupo, né, para vocês fazerem a prova no Google Formulários. Tá? Igualzinho foi na semana passada. A prova vai ser da terça-feira até o domingo. Vocês têm terça-feira até o domingo. Quais são as matérias que vão cair? Vai cair porcentagem, juros, né? Vai cair uma questão de porcentagem, vai cair questão de juros, vai cair uma questão de triângulos e vai cair questão de quadriláteros. Certo? A prova vai ser sobre esses assuntos. Porcentagem, juros, triângulos e quadriláteros. Essas 4 matérias. São 4 questões? Não. É mais de 4 questões. Mas algumas questões têm cálculos, outras não têm, certo? Lembrando que as questões são de marcar, a maioria de marcar, e tem uma outra que você vai responder, botar a resposta, certo?
Então, as que vão botar, você vai botar a resposta, não precisa botar os cálculos, você bota só a resposta final. E aí eu vejo se está certo ou não, beleza? Ei, professor. Hum. Já mandei a tarefa lá no privado. Certo, já vou anotar lá. Então é isso, gente. Semana que vem a gente não vai ter aula, né? Porque vai ser só a nossa prova, ok? Então, terça-feira começa a prova e termina no domingo, beleza?